Vamos lá, galera do direito ambiental. Então, nós estamos falando da Política Nacional do Meio Ambiente, dos seus objetivos. E só relembrando, agora eu coloquei aí na tela para você, ó, o meu e-mail, né? Então, qualquer dúvida, qualquer comentário, observa aí para nós, né? rogerio.professor@hotmail.com, tá certo? Então, tá aí, dos objetivos da Política Nacional do Meio Ambiente. E nós chegamos a fazer aí uma abordagem, né, no último encontro nosso. Vamos lembrar que a Política Nacional do Meio Ambiente é a Lei 6938, é o pontapé do direito ambiental no Brasil, aí, né, em 1981, recepcionada pela Constituição de 1988, e é uma lei que estabelece uma política nacional para o meio ambiente no país. E aí você tem alguns objetivos, né? Eu comentei isso com você nosso último encontro, falando exatamente sobre essa questão. Até coloquei em caixa alta aí para você, mas nós já havíamos falado sobre isso, né? Que a Política Nacional do Meio Ambiente tem por objetivo, aí nós falamos, olha, tem o artigo 2º, o artigo 4º, né? A preservação, a melhoria e a recuperação da qualidade ambiental propícia à vida. Então isso é um elemento importante para nós. Que é possível preservar, lembra, falei isso em sala, é possível melhorar, é possível recuperar, né, a qualidade ambiental que seja propícia à vida. E aí um detalhe importante, né, olha, visando, quer dizer, tendo como objetivo assegurar as condições ao desenvolvimento socioeconômico, e aí leia-se o desenvolvimento sustentável nessa expressão aí, né? Garantindo os interesses da segurança nacional. Nós comentamos sobre a importância das fronteiras, principalmente com a fiscalização dessas fronteiras, no que tange a proteção do nosso patrimônio genético, né, vinculando aí o crime de biopirataria, tá certo? A proteção da dignidade da vida humana, que é um princípio fundamental aí, né, da legislação brasileira, tá certo? E aí nós paramos exatamente aí, né, para falar dos princípios. E os princípios estão destacados aqui, ó, no artigo 2º. Lembra que no artigo 225, lá da Constituição, nós temos no parágrafo 1º a incumbência do poder público, né? Aqui a ação governamental representa essa incumbência do poder público, então, na manutenção do equilíbrio ecológico, né? Então nós temos aqui a manutenção, deixa eu trocar a cor aqui, do equilíbrio ecológico, cor da tinta, tá aí, ó, equilíbrio ecológico, né? Então aqui nós já temos um princípio, é uma incumbência do poder público, é o princípio da responsabilidade, mas aqui nós temos o princípio do equilíbrio, né? Considerando o meio ambiente como um patrimônio público, quer dizer, ele é coletivo, vai falar aí no final desse inciso, a ser necessariamente assegurado e protegido, também está em consonância com aquilo que nós discutimos no finalzinho desse artigo, né, do artigo 225 lá da Constituição, tendo em vista o uso coletivo. O uso coletivo, lembra que direito ambiental ou direito ao meio ambiente é um direito de terceira dimensão ou terceira geração? Então, é o direito transindividual, né? Considerando que os direitos de primeira geração ou primeira dimensão são individuais, os direitos de segunda dimensão ou de segunda geração são coletivos, os de terceira dimensão são transindividuais, tá certo? E aí nós temos essa perspectiva discutida aqui, né, no primeiro inciso do artigo 2º da Lei 6938. Outro aspecto importante que o inciso 2º traz para nós é o uso racional dos recursos. Vamos grifar também, ó, uso racional dos recursos da natureza, de um modo geral. Aqui ele destaca alguns, né, mas a natureza, de um modo geral, o uso do solo, subsolo, da água e do ar, grandes impactos sobre essas esferas da natureza, mas toda a natureza, né, que vai ser utilizada pela ação humana deve ser utilizada de forma racional, tá? Então isso é um princípio também. Aqui nova incumbência do poder público no inciso 3º, né? Olha, tanto planejamento quanto fiscalização do uso dos recursos naturais ou ambientais, isso compete
ao poder público, tá? Proteção dos ecossistemas, isso serve para todos, mas o Estado efetivamente tem mecanismos mais eficientes, né? Preservação de áreas representativas. E aí nós temos, né, alguns dispositivos importantes. Nós falamos da Lei 12.651, que é o Código Florestal, falando de APP e reserva legal. Nós falamos da Lei 9985 de 2000, que é o SNUC, né, o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, falando da proteção integral e do uso sustentável de determinados espaços, tá? Então, há legislação específica para isso, sim. Controle e zoneamento de atividades de potencial efetivamente poluidoras. Nós discutimos isso lá naquela discussão sobre a questão constitucional envolvendo aquela efetividade, né, que se estabelece a partir da incumbência do poder público, principalmente com a exigência do estudo prévio de impacto ambiental, o EPIA, né, e o estabelecimento, portanto, das licenças, tá, do licenciamento ambiental, né? O inciso 6º vai falar sobre o incentivo ao estudo, à pesquisa de tecnologias orientadas para o uso racional e a proteção dos recursos ambientais, o que parece não ser bem uma prioridade do atual governo, né? Então, mas está aí disposto na lei, né? Inclusive uma lei do período militar, tá certo? Então é importante pensar nisso. Acompanhamento do estado de qualidade, aqui esse acompanhamento tem logicamente um caráter de fiscalização, tá? Para garantir a qualidade ambiental, tá certo? Recuperação de áreas degradadas, lembrando do objetivo principal ou geral, né? Em que nós temos a preservação, a melhoria e a recuperação. Então está aqui, né, consagrada a recuperação de áreas que foram degradadas, né? E a proteção de áreas ameaçadas de degradação, tá certo? Então tá aí. E por último, nós temos a educação ambiental, né, que pode despertar a educação ambiental e a consciência ambiental, né, em todos os níveis de ensino, inclusive a educação da comunidade, objetivando capacitá-la para a participação ativa na defesa do meio ambiente. Por quê? Porque é um direito-dever, né? Então lembra que nós temos direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, no entanto nós temos o dever de protegê-lo, né? De garantir a sua integridade para as atuais e futuras gerações. E por isso, inclusive, nós temos um dispositivo aí em 1999, até escrevi aqui embaixo para você, a Lei 9795, que estabelece a Política Nacional de Educação Ambiental. Tá? Então esses são os princípios importantes estabelecidos aí dentro do objetivo geral, né? Eu havia falado em sala que nós trabalharíamos o artigo 2º e 4º, né, que tratam de objetivos, depois nós entraríamos no 3º, mas já vamos trabalhar ele aqui agora, é relativamente simples, né? Nós estamos falando aqui de alguns conceitos importantes. Então, inclusive, o conceito de meio ambiente seria o conceito legal ou conceito jurídico de meio ambiente. E é um conceito que leva um aspecto mais físico, né, mais natural, tá? Ele está dizendo, né, o legislador disse para nós que meio ambiente é o conjunto de condições, de leis, de influências e interações de ordem física, química e biológica. Física, química e biológica que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas, né? Uma crítica que eu faço aqui a essa formulação é exatamente essa, né? E muito embora seja discutido aí que a vida em todas as suas formas, então envolve a vida humana, ele não faz uma abordagem com relação à questão socioeconômica, né? Está falando das interações de ordem física, química e biológica, e hoje o meio ambiente contempla também a questão vinculada aos seres humanos, né? E nós estamos vivendo aí uma situação de calamidade, uma pandemia, e grande parte dos problemas que nós estamos vivendo são decorrentes de desequilíbrio ambiental, tá? E o desequilíbrio ou a degradação, ele trabalha no inciso 2º aqui, ó, a degradação da qualidade ambiental
é a alteração adversa das características do meio ambiente. Quer dizer, um tanto quanto genérico, né? Mas de qualquer forma, se eu tive alteração das características naturais, eu estou tendo degradação, tá? Embora seja um conceito muito aberto, né? Poluição é um tipo de degradação, né? Então aqui também é a mesma coisa, está falando de forma bem genérica. Então quando se fala em poluição, nós estamos falando de degradação da qualidade ambiental resultante de atividade obviamente antrópica, que direto ou indiretamente aí tem uma lista, né, que seria um rol exemplificativo, ele não é um rol taxativo, não dá para trabalhar com essa taxatividade aqui, né? Então, num primeiro momento, na linha A, prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da população. Então, vamos lembrar que lá no artigo 225 da Constituição, nós temos um elemento importante, né? Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial e necessário a sadia qualidade de vida da população. Então tá aí, né? Se eu alterei, né, por meio da poluição, né, alterei as condições, né, tendo em vista o inciso 2, falando das condições adversas, eu posso ter a poluição. Por quê? Porque está contribuindo para prejudicar a saúde humana, a segurança e o bem-estar, né, dos seres humanos, tá? Criem condições adversas, atividades sociais e econômicas. Então veja que interessante, porque ele não trata do conceito de meio ambiente levando em consideração os seres humanos, mas ao mesmo tempo, quando fala da poluição, ele está se referindo aos seres humanos aí, tá certo? Vamos beber uma aguinha aí para dar uma hidratada, né? Beleza, né? Afetem desfavoravelmente a biota, todo o conjunto da vida nesse caso, afetem as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente, né? Então nós temos grandes impactos aí com relação, por exemplo, questão sanitária, poluição das águas, por exemplo, né? Lancem matérias ou energia em desacordo com padrões ambientais estabelecidos. Padrões ambientais estabelecidos quer dizer que existe uma capacidade de suporte, existem níveis toleráveis, tá certo? Então, dentro dessa linha, né, pode-se poluir? Pode, desde que não atinja, né, os limites pré-estabelecidos, né? O que é o poluidor, então? O poluidor, segundo o artigo 3º, inciso 4º, poluidor é a pessoa física ou jurídica, olha só, de direito público ou privado, responsável direto ou indiretamente por atividade causadora de degradação ambiental. Tá? Então, o poluidor, né, entra nessa linha. E os recursos ambientais, aí nós temos um conjunto, né, da esfera da atmosfera, a hidrosfera, né? Veja, as águas interiores, as águas superficiais, subterrâneas, os estuários, que são lá os canais de foz de rios, para quem não sabe o que é o estuário, né? Nós temos predominantemente foz em estuário do Brasil, né? Temos o Golfo Misto lá do Rio Amazonas, mas existem também deltas, como o delta do Parnaíba, né? O mais famoso do mundo é o delta do Nilo, do Rio Nilo, mas nós temos aqui o delta do Parnaíba, tá? O mar territorial, solo, subsolo e os elementos gerais da biosfera, certo? Então esse é um conjunto, né, de elementos que nós temos, tá? E nós temos os recursos ambientais, né? Recursos ambientais. O que é um recurso ambiental? Aquele elemento da natureza que eu posso efetivamente fazer uso do ponto de vista econômico, desde que eu não promova a sua degradação. Então, o recurso é o que tem, né, uma possibilidade de uso econômico, né? Então, ele está falando da atmosfera, das águas interiores, águas superficiais, subterrâneas, estuários. Parece que nós já fizemos essa leitura aqui, está repetido, ó. Então, tá aí de novo, tá certo? Então, beleza.
Aí nós vamos entrar nos objetivos da Política Nacional do Meio Ambiente. E aí vamos fazer o intervalinho agora, que já deu 15 minutos, eu já entro de novo com esses objetivos, tá bom? Vamos tomar um cafezinho e a gente, né, já retorna.